pra sonhar, sonhe, não desista daquilo só porque não sabem seu nome. Espinhos no caminho, isso é fato, mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil. Não importa o seu gênero ou sua idade, só importa se isso é o que você quer de verdade. Não podemos deixar a fé para trás. Para alguns ela não é nada, para outros ela vale mais que tudo no mundo, pois é motivo de viver. Nunca virei as minhas costas pra um desafio sequer. Eu que decidi trilhar o meu caminho e fiz. Não é à toa que eu assisto anime, então me diz. Fugir dos problemas nem sempre é fácil. O caminho é difícil, não importa onde vá. É como cobra o céu com suas mãos. Por mais que cê não veja, ele está lá. Posso ser imaturo, uma criança nesse mundo, mas há muitos males nele. Então botei um escudo, um passo de cada vez, nada de correr. Atalhos são pros fracos, lute por você. Faz parte da vida, um dia está no chão. É igual quando você nasce e você não sabe andar, mas com dificuldade se supera. E um dia esse bebê aprende até a nadar. Não sigo errado, almejando fazer o certo. Não se perca no caminho, tudo vai ficar bem. Eu sei, de uma coisa eu sei, tentei. O quanto eu tentei, mas falhei. Mas sempre tive Deus comigo, bati no meu próprio peito e eu me levantei invicto. Me diga, qual é seu motivo pra lutar? Por sua família ou pra uma meta alcançar? Isso não importa, apenas vá lutar, sem olhar pra trás e sem fraquejar. Já passei por cada parte, então sei que vai ficar bem. A dor é só uma fase e ainda vão vir mais 100. E mesmo que de espada eu tenha que lutar sem, eu sinto que com meu esforço eu posso ir mais além. Mas se a vida lhe bate, não deixe para depois. Se a vida lhe bate, não revide com soco e sim com dois. Tudo bem se eu não sei se eu vou conseguir. Sei que pode ser difícil, mas batalhando juntos impossível se torna possível. A vida é hard, eu sei, mas não vá se render, pois se estivermos juntos, juro que não há nada que nós não possamos vencer. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. E aí, pessoal, eu que não sou muito fã de futebol, também gostei desse videozinho, é sempre bom, né? A gente procurar motivação, e é bacana, né? Eu também gosto sempre de ficar vendo um vídeo de motivação, porque é bastante bacana e a gente nunca pode deixar de ninguém dizer que beleza, a gente não é. Então, pessoal, um bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje a aula vai falar sobre ligações químicas. Número de aula 3, habilidades, construir o conceito de ligação química em termos das atrações e repulsões entre elétrons e núcleos, realizar previsões sobre o tipo de ligação dos elementos a partir da posição na tabela periódica, curiosidade para aprender, empatia, resiliência, abertura ao novo, imaginação criativa e foco são as competências socioemocionais. Vamos prosseguir. Então vamos lá, ligações químicas. Primeiramente, algumas perguntas para vocês. O que vocês acham? Que os átomos estão isolados na natureza? Acho que os átomos estão sozinhos? É possível? Será que existe algum tipo de átomo sozinho na natureza? Não, bastante participação, hein? Olha que bacana. Por que os átomos fazem ligação? O que será que eles ganham com isso? Hein? O que será? Será que os átomos, por que eles fazem ligações químicas? Hein? Porque quem vê não estão participando bastante já, ó. Porque eles fazem ligações químicas para alcançar certa estabilidade. Quais os tipos de ligação? Alguém conhece antes de estudar algum tipo de ligação que existe na natureza? E como essas ligações ocorrem? O que vocês acham? Íons, olha, tem a ver com íons sim. Tem a ligação do tipo iônica que ocorre entre os íons, muito bem. Fotossíntese são um tipo de reação química que alguns reagentes se transformam em produtos, ou seja, nas reações químicas os átomos rompem ligações e formam novas ligações.
Ligação atômica, sim, entre os átomos, muito bem. Tem outros nomes também que a gente vai ver. Bom, prosseguindo. Fazer uma menção aqui esse trio aqui, ó, Walter Kussel, Gilbert Lewis e Irving Langmuir. Nome difícil de falar, mas graças a eles foi feito estudo sobre a teoria de valência eletrônica. Vamos ver o que significa, né? Lembra da última aula, que era os elétrons da camada de valência, a teoria do octeto, a estabilidade eletrônica entre os elementos, tudo isso aí graças a esse trio e mais alguns personagens que também fizeram parte da história da química, da história da ciência e a evolução sobre as ligações químicas. Bom, primeiramente vamos relembrar alguns conceitos aqui, pessoal. Aqui eu tenho a ilustração de um átomo, onde eu tenho o núcleo, aqui tem as camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, também existe a P e a Q. Aqui os elétrons dessas camadas, onde eles orbitam, nessas camadas tem o número máximo de elétron. E de suma importância a gente saber aqui que a camada de valência é a última camada. Professor, por que é tão importante essa última camada? Nesse caso aqui, ó, tem 2 elétrons. Porque é com essa camada que eles vão realizar ligações químicas. Se o elemento ele é um metal e ele tem 2 elétrons na última camada, ele vai perder esses 2 elétrons, portanto ele vai fazer 2 ligações químicas. Se ele é um não metal que tem 6 elétrons, ele vai receber mais 2 elétrons para se tornar estável como um gás nobre. Aí, ó, aqui eu vou falar um pouquinho sobre essas 2 regrinhas aqui. É mais como indicação do que regra. Existe a regra do dueto, vou começar aqui pelo dueto. O que significa du? Du significa 2. Regra do dueto significa que tem alguns elementos na tabela periódica que eles ficam estáveis com 2 elétrons para se assemelhar ao gás nobre hélio. O gás nobre hélio ele fica assim sozinho na natureza porque ele já é estável. Quais elementos copiam a estabilidade do gás hélio? Os elementos pequenos. Entre eles aqui ó, o hidrogênio, que fica estável com 2 elétrons porque ele tem 1, então ele vai receber mais 1 elétron. O lítio aqui, que ele tem 3 elétrons, mas ele vai perder 2 porque ele é um metal. Ele perde aqui, ele perde 1 elétron e fica com 2, igual ao hélio. E aqui o berílio, que tem 4 elétrons, e aí ele vai perder 2 e vai ficar semelhante também ao elemento hélio. Bom, o octeto, muito bem, Nathanael já colocou lá, ó. Octeto significa 8 ligações, quase, 8 elétrons. Então, se o elemento ele tem, se ele não é um desses 3 elementos e ele vai realizar um octeto, vai ficar com 8 elétrons copiando o restante dos gases nobres aqui, ó, que na última camada tem 8 elétrons, todos eles. Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar minha tabela aqui, ó, o oxigênio, que está localizado aqui. Se ele tem 6 elétrons na última camada, falta mais 2 para ele, então ele vai receber mais 2 elétrons para ficar igual a esse gás nobre aqui. O carbono, por exemplo, aqui, está nessa aqui, tem 4 elétrons na última camada, então ele falta mais 4 para se assemelhar ao... Opa, ele tem 4, fica com mais 4. Epa, canetinha. Para ficar com 4 elétrons, mais 4 fica igual. Aqui o oxigênio com 6, mais 2 elétrons, fica igual ao gás nobre que está no período desse elemento. Bom, mais à frente, então. Dueto significa que ele vai ficar com 2 elétrons e octeto com 8 elétrons. Tipos de ligação. Olha que bacana e fácil a gente prever. Tem 2 formas de a gente adivinhar os tipos de ligação. Primeiro é pelo tipo de material. Por isso lá no grupo eu coloquei assim, não esqueçam da tabela periódica. Se alguém tiver aqui para consultar. Ó. Metal com metal, fácil. Se eu vejo lá que um elemento é um metal e ele liga com outro metal ou faz ligação entre átomos de um mesmo elemento, tipo assim, uma barra de cobre. Quer dizer que cobres estão se ligando uns aos outros e formando um composto metálico que é o metal cobre. Aí ele vai formar uma ligação do tipo metálica. E onde estão os metais? Aqui, ó, nessa partinha toda aqui, ó. Aqui também são metais, aqui são semimetais, aqui os não metais. O hidrogênio não é nenhum nem outro, mas como ele não é um metal, a gente classifica ele como não metais também.
Quando o não metal, também chamado de ametal, se liga com outro ametal, forma a ligação do tipo covalente. Essa palavra significa co, quer dizer semelhante, igual, igual valência. Aí eles formam a ligação do tipo covalente ou também conhecida como ligação molecular. Onde estão os ametais? Aqui posso destacar aqui, ó, o hidrogênio e aqui esses elementos aqui. Ó. Aqui os gases nobres geralmente a gente não estuda em ligações químicas porque eles já são estáveis na natureza. E quando se combina um metal com um não metal, a gente chama de ligação iônica. Por quê? Porque nesse caso eles formam íons. Eu dou o exemplo aqui, ó, do sódio, que ele perde um elétron, fica positivo, e o cloro, e o cloro, por exemplo, aqui, formando sal de cozinha, ele é um não metal que recebe esse elétron do sódio e fica também um íon negativo. Íon positivo com íon negativo, portanto, tem a ver com íons e forma a ligação do tipo iônica, formada entre íons. Bom, tem outra maneira de a gente descobrir o tipo de ligação. Se a gente olhar na tabela periódica, essa que eu entreguei para vocês, ou uma outra que vocês tiverem, tem uma propriedade que está lá descrita que chama eletronegatividade. O que seria essa propriedade? É a força com que os elementos puxam ou atraem elétrons do outro elemento. Então tem elementos muito eletronegativos, ali eu posso destacar os halogênios, os calcogênios, a família ali que é formada, o período, né, formada por flúor, oxigênio, nitrogênio, e os menos eletronegativos, passam a ser até eletropositivos, eu posso destacar os metais. Então, quando a diferença aqui, ó, diferença de eletronegatividade que eu representei pelo ΔE, ela for menor que 1,7, perdão, então a ligação é covalente, ou seja, a valência dos materiais ali é semelhante, porque a diferença entre eles é menor do que 1,7. Só que se a diferença entre a eletronegatividade for maior que 1,7, aí a ligação é do tipo iônica. Bom, professor, então tá mais ou menos. Vamos ver aqui, ó. Seguinte, ó. Eu tenho exemplos de ligações. Olha, aqui tem a ligação entre o sódio e o cloro. Como que eu calculo a diferença de eletronegatividade? Eu peguei aqui a eletronegatividade deles, ó, 0,93 e 3,16. Então, qual que é a diferença de 3,16 menos 0,93? Façam aí, qual que é a diferença dessa eletronegatividade? Vamos lá, calculando. Vocês acham? Conseguiram aí? Vamos ver quem está aí com a calculadora ou com a mente mais afiada. 3,16 menos, 0,93. Total, muito bem, Felipe. Acertou, miserável. Eita! Então, 2,23. 2,23 é maior do que 1,7. Então, essa ligação é do tipo iônica. E aqui essa diferença aqui, ó, entre a água e hidrogênio, que tem 2,20. Faz diferença se eu colocar aqui, professor, 2,20 menos 3,44? Não, porque você não precisa se preocupar com o sinal do resultado, e sim com o valor total. Então, essa diferença aí, o que vocês acham? Vamos lá. Opa, 1,24. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ó, parabéns também, Felipe, a Beatriz também. 1,24. É menor do que 1,7? É menor do que 1,7. Então, essa ligação é do tipo covalente. Dois jeitos de identificar. Eu poderia, por exemplo, olhar na tabela e descobrir que o sódio é um metal e o cloro é um ametal. Daí a ligação muito bem, Nathaniel, é negativo. Aqui, ó, se eu fizer essa variação, tanto faz se o resultado vai ser negativo ou aqui deu 2,24. 1,24. Bom, aqui ele continua sendo menor do que 1,7. Daí aqui não tem problema aqui, mas
Eu sugiro fazer igual, seguindo a sugestão do Natanael, colocar sempre o valor maior pelo menor. Aí não tem diferença, daí dá certinho o resultado, sempre positivo. Aqui, ó, por exemplo, o hidrogênio é um ametal, ou hidrogênio, e o oxigênio é um ametal. Portanto, ligação covalente de acordo também com a diferença de eletronegatividade. Aqui, ó, a ligação entre oxigênio, ó, tem diferença de eletronegatividade? Não, a diferença de eletronegatividade é zero, porque os elementos aqui são iguais. Então, com certeza, a ligação é do tipo iônico covalente. Se a diferença for menor que 1,7, opa, quase. A ligação aqui, ó, covalente. Quando a diferença for maior que 1,7 é iônica. Quando for menor é covalente. Muito bem. Então a ligação aqui do tipo covalente também. Bom, vamos entender um pouquinho, de acordo também com o que eu já usei na outra aula, como que ocorrem as ligações químicas. Veja bem, entre os átomos de oxigênio, para formar o gás oxigênio, olha só. Eles têm 6 elétrons na última camada. Esses elétrons da última camada eu posso consultar numa tabela periódica. Se alguém não lembra, por exemplo, aqui na tabela aqui eu tenho o oxigênio. E aqui, ó, eu tenho a distribuição eletrônica do ladinho aqui, ó, 2 e 6. Então ele tem aqui essa último valor aqui é os elétrons da camada de valência, que é a última camada, esses 6 no caso. Então tem 6 elétrons na última camada. Para formar a regra do octeto, ele precisaria de 2. Então ele vai se ligar com outro oxigênio, usando 2 elétrons cada um. Então eles vão compartilhar 2 elétrons de cada. E aí cada um passa a ter 8 elétrons. Opa, voltando. Cada um passa a ter 8 elétrons na última camada. Tem outra forma de representar? Tem. Deixa eu só dar um spoiler de outra aula aqui, ó. O oxigênio ele tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso representar como bolinha, xizinho. Outro oxigênio também tem 6 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a ligação covalente entre eles a gente representa assim, ó. Compartilhamento de elétrons. A gente circula assim, ó. Então eu passo a contar esses 6 elétrons mais 2 emprestado, e aqui 6 elétrons mais 2 emprestado. Cada um fica com 8 e forma a regra do octeto. Já na ligação iônica, olha só, aqui eu tenho cálcio, metal, ó. Quantos elétrons o cálcio tem na última camada? Aqui tem 2. Então o cálcio, que é um metal, ele tem 2 elétrons na última camada. Opa! Portanto, volts. Aqui, volte. E aqui o oxigênio, ele tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O cálcio é um metal. Olha, o Nathanael relembrou que ele, entre o 7º e o 9º ano, sim, fala sim sobre as ligações químicas. Muito bem, boa recordação. E aqui, ó, o cálcio, ele é um metal. O metal, ele é pouco eletronegativo, então ele vai perder seus elétrons para o oxigênio. Vai doar, olha que bonito. Vai doar os elétrons para o oxigênio. O cálcio vai ficar com 0? Não. O cálcio vai ficar com 8 do mesmo jeito, porque na camada anterior do cálcio aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha que lindo. Mesmo doando esses 2 elétrons, o cálcio fica com 8. E o oxigênio vai receber 2 e vai ficar feliz da vida, porque os dois vão ficar respeitando a regra do octeto. Então, ó, esses 2 elétrons que o cálcio tem a mais, vamos dizer assim, ele vai transferir para o oxigênio e assim os dois ficam com 8 elétrons na última camada, formando assim uma ligação iônica, onde elétrons do metal se transferem para o não metal. E átomos de magnésio? Vamos falar agora de ligações do tipo, vimos covalente, iônica, essa aqui, ó, átomo de magnésio. Ele tem 2 elétrons na última camada. Se eu olhar lá o magnésio na tabela periódica, deixa eu achar a minha aqui, ó. A distribuição eletrônica do magnésio, a gente já viu na outra aula como faz, ó, é 2, 8 e 2. Então, na última camada, ele tem 2 elétrons, que é chamado camada de valência. E aí, quando átomos de magnésio vão se ligar entre eles, formando uma barra ou um pedaço de magnésio, olha que louco que fica isso aqui, ó. Cada átomo de magnésio libera seus 2 elétrons e vão circulando entre os metais, entre o metal magnésio. E aí a gente tem
o chamado mar de elétrons, e é exatamente por esse motivo, pelos metais liberarem esses elétrons, que a gente tem a condução elétrica que ocorre entre os metais. Então, todo metal conduz corrente elétrica? Sim. Por quê? Porque eles liberam seus elétrons formando mar ou também nuvem de elétrons. E esse compartilhamento mantém também eles bem unidos ali. E as propriedades do metal, por exemplo, maleabilidade, ductibilidade, tudo isso que a gente vai ver também nas próximas aulas. Bem, seguindo, aqui eu tenho um exercício. Na verdade, vários exercícios. Quem está com a sua tabelinha aí ou quem já conhece os tipos de materiais, vamos tentar adivinhar aqui, ó, o sódio e o oxigênio. Qual a ligação que forma entre esses dois materiais? Vamos ver assim pelo tipo de material. O sódio é um tipo de material. Qual? O sódio é um metal ou não metal? O que vocês acham? Sódio é um metal, muito bem. Aí. Acertou. Ah, miserável. Muito bem. Metal. Parabéns. Ó, a Ingrid também, Felipe. Ótimo. E o oxigênio é um? O oxigênio é do tipo não metal. Muito bem. Parabéns. Ó. Bom, então não resta dúvida que entre metal e ametal se forma a ligação do tipo iônica. Aí, muito bem. Aí, ó, eu poderia também calcular pela diferença de eletronegatividade. Ó, o sódio é 0,93 e o oxigênio 3,44. Que é bom na conta aí, rapidinho. 3,44 menos 0,93. Isso, olha lá, já tá lá, ó. Eu olhei aqui pro celular, já tá lá. Muito bem. 2,51 a diferença. Isso, muito bem, Enzo, Felipe, Natanael, ótimo. Então é maior que 1,7, então realmente a ligação é do tipo iônica. Então tem duas formas de eu descobrir o tipo de ligação. Que ligação ocorre entre os átomos de ferro? Ó, não tem nenhum outro elemento, então é um ferro ligado com outro ferro e assim formando uma barra metálica do tipo aço ou ferro. Isso, metal. Muito bem, Natanael, parabéns aqui, ó. Se ele é um metal, ó, então forma ligação do tipo entre metais. Tipo, qual é o tipo de ligação? Ligação. Tananã, tananã, tananã. Se é entre metais, o tipo de ligação é a ligação. Opa, quase, quase, quase. Não, se é entre um metal e outro metal, o nome já diz, o nome já diz, o nome já diz. Opa, muito bem. Opa, sou errado. Aí, ligação metálica, muito bem. Então, entre átomos de metal, forma ligação do tipo metálica. Aqui eu convenho falar das ligas metálicas, formado por elementos diferentes, né? Metais diferentes, formando também um elemento metálico, mas com propriedade até mais específicas. Por exemplo, latão. Latão formado por cobre e zinco. Ele tem uma cor dourada, diferente do cobre, diferente do zinco, mas tem outras aplicações. O bronze, por exemplo, formado por, se eu não me engano, estanho e cobre, ou zinco e cobre, não, estanho e cobre, isso. Ele tem uma resistência muito grande ao atrito, usado muito em motores. Bom, carbono e hidrogênio. Qual é o tipo de ligação que ocorre entre eles? Vou deixar com vocês aí. Enquanto isso, eu vou achar aqui a eletronegatividade deles. Do carbono, 2,55. E, olha, Hugo aí, covalente, já falou já. E aqui do hidrogênio, 2,20. A diferença de eletronegatividade entre eles, ó, dá 0,35, menor do que 1,7. E aqui é um A metal e aqui também é um A metal. Portanto, ligação covalente. Muito bem. Aí, agora, magnésio e cloro. Magnésio, se eu olhar na tabela periódica, ele é um magnésio
Quem lembra do slide anterior? Ou quem está com uma tabela? Muito bem! O que vocês acham? Entre um metal e entre um ametal? Muito bem, ligação iônica. Parabéns! Então transfere elétrons do magnésio para o cloro. Convém aqui, ó, rapidinho, eu falar o seguinte, ó. O magnésio, se eu olhar na tabela periódica, ele tem 2 elétrons na última camada. E o cloro, ele tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o magnésio vai doar um elétron para esse cloro, já que o metal doa elétrons para o não metal. Só que se o magnésio doar um elétron para esse cloro, o cloro já fica com 8. Como é que fica daí, professor? Nada difícil, ó. Por isso que une outro cloro aqui, ó, com mais seus 7 elétrons, 4, 5, 6, 7, e aí doa esse outro elétron para esse outro cloro. Por isso que a fórmula fica MgCl2. Por isso que todas as fórmulas da natureza ficam assim, pessoal. Eles vão combinando até o jeito que dá a quantidade que estabiliza todos os elétrons compartilhados ou todos os elétrons recebidos ou doados. Então, olha só. O magnésio, olha que legal. Que legal, isso aí é bacana, a gente ouve isso aí, né? No caso, ler isso aí. Olha só, o magnésio, se ele perde 2 elétrons, ele fica 2 positivo. E se o cloro recebe um elétron, ele quer dizer que ele fica negativo. Lembra do joguinho da outra aula? Então, olha que legal para mim descobrir uma fórmula de um composto iônico. Ó, eu pego esse 2, desço para cá, pego esse -1, desço para lá. E aí a fórmula fica assim, ó, magnésio. Aí aqui era 1, ó, 1 menos, fica 1 só. E o cloro aqui, esse 2 aqui positivo, vem aqui, ó, e aí fica MgCl2. Olha só. Por quê? Para mim igualar essas cargas aqui, ó, eu tenho que usar 2 cloro para ficar 2 menos e uso um magnésio para ficar 2 mais. Olha o ferro e o oxigênio aqui, ó. O ferro, ele é 3 mais. E o oxigênio, ele é 2 menos. Quantos elementos de cada vai ter que usar para formar essa ligação do jeito que ela deve ser balanceada aqui? Então eu tenho que usar, ó, se o ferro é 3 mais e o oxigênio é 2 menos, eu faço assim, ó. Fala a regra da gangorra. Daí fica a fórmula o seguinte, ó, fica Fe, esse 2 do oxigênio vem para cá no ferro e o oxigênio fica com 3. Fe2O3. Por quê? Porque se eu multiplicar o 2 menos vezes 3, fica menos 6. E se eu multiplicar o ferro pelo quanto que ele vale aqui, ó, 3 mais, fica mais 6. E aí, mais 6 com menos 6 fica 0. Aí a molécula fica neutra. Olha que bacana. Mas isso é um spoiler que a gente vai estudar com mais detalhes, pessoal, tá? Não esquenta a cabeça se essa partinha aqui não entendeu. O objetivo de hoje é só identificar o tipo de ligação. Vamos lá agora. Com vocês. Entre HBr, ácido bromídrico, qual é o tipo de ligação formada? Não precisa ser por diferença de eletronegatividade, pode ser por tipo de materiais mesmo. O hidrogênio é um não metal e o bromo também é um não metal. Muito bem. Opa, o bromo que o bromo é um ametal também. Então aqui temos um ametal e um ametal. Então, o tipo dessa ligação seria isso, muito bem. Covalente. Aqui eu vou colocar só covalente. Aqui, ó. Isso é mais alto. O zinco e cobre. Zinco e cobre são tipos diferentes, mas de metais. Metal com metal. Então forma a ligação. Muito bom. Olha, só virei o rosto já tinham respondido. Metálica. A ligação covalente também pode ser chamada de molecular. E a ligação iônica pode ser chamada de ligação eletrônica. Muito bem. Aqui, ó. Parabéns, turminha. Olha que participação. Esse segundo ano da show. Sódio é um metal. E cloro é um ametal. E agora? Iônica, olha, já respondeu. Muito bem. E aqui, ó. Quem que doa elétrons? O sódio ou o cloro? Uma pergunta diferente. Quem que doa elétrons? O Na ou o Cl? Quem que perde elétrons? Vocês lembram?
O Cl ele é um ametal. A metal sempre recebe elétrons. Eles têm elétrons faltando. Já os metais, eles têm elétrons sobrando, porque eles são pouco eletronegativos. Já os metais, os ametais, eles são muito eletronegativos. Então, quem vai perder o elétron é o sódio e quem vai receber é o cloro. Quando a gente faz ligações químicas, a gente faz assim, ó, Na com uma bolinha e o Cl aqui com 7. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é esses 7 e esse 1 aí, professor? É a quantidade de elétrons que tem na última camada. O sódio perde um elétron, o cloro recebe um. E aí fica aqui, ó. Aí fica Na+, e o Cl aqui com um elétron que é ganhado do sódio e o seu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí fecha esse colchete aqui, menos. Essa é a fórmula eletrônica. Na+, Cl-, com os elétrons da última camada deles. Por isso é tão importante. Bom, carbono e oxigênio. Vou adiantar aqui. Carbono, ametal. Oxigênio, ametal. Então, que tipo de ligação? Covalente, muito bem. Muito bom. Covalente. Então, eles não doam elétrons um para o outro, eles compartilham. Então, compartilha elétrons aqui. Como ficaria? Ó, carbono tem 4 elétrons, isso eu consigo ver na tabela periódica, e cada oxigênio 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eles compartilham. Ó. Agora o carbono ficou com 6 e esse oxigênio com 8. Por isso, professor, precisa de mais um oxigênio aqui. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para pegar esses dois aqui emprestado. Para todo mundo ficar com 8 nessa contagem. Mas não se preocupe que essa aula será detalhada. Não é hoje. E olha só. Bem antes do previsto. Bem antes do que a gente concluiu. É o tempo nosso. Vocês participaram e já chegamos. Vocês têm alguma dúvida? Querem que eu refaça alguma parte? Depois tem o questionário lá, mas lembrando, hoje é só para a gente fazer isso aqui, ó, identificar o tipo de ligação através do tipo de material. Não se preocupem que com detalhes a gente vai estudar como forma essas ligações, esses risquinhos, será todos com detalhes. Então olha só, acabamos mais cedo um pouquinho a aula hoje. Tá bom? Tem o questionário lá, qualquer dúvida, vocês me chamam lá. Tá bom, pessoal? Agradeço de coração a participação de vocês. Muito obrigado mesmo. Qualquer dúvida lá, só me chamar lá no WhatsApp que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Deus abençoe a participação de vocês. Um bom restinho de dia aí. E valeu, galerinha. Deus abençoe. Boa semana também. Muito obrigado, galera. Valeu. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, só chamar lá, pessoal. Qualquer dúvida lá no questionário lá, só dá um toque.